O verão é o período para se divertir, curtir uma praia, mas para não estragar a diversão é preciso estar atento com a saúde. Se liga aqui que vamos dar dicas para você curtir o seu verão numa boa. Estamos ao vivo da Prefeitura do Rio e este é o assunto de hoje do Papo Carioca. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui nossas convidadas. Hoje aqui comigo eu tenho a coordenadora de Educação da Vigilância Sanitária, Marisol Figueiredo, e a gerente da área técnica do câncer da Secretaria Municipal de Saúde, Solange Malfacini. Elas estão aqui também para responder as suas perguntas. Participe, envie aqui nos comentários do Facebook ou mande uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp 992538538. Você também pode usar a hashtag Papo Carioca. E para começar, nós estivemos na orla de Copacabana para conferir alguns dos cuidados que os cariocas devem tomar, principalmente na praia. Vamos conferir? A vigilância sanitária trabalha com a prevenção, ou seja, prevenindo os agravos à saúde tanto da população quanto do turista. Em dezembro, nós intensificamos as ações na orla, porque com a chegada do verão, a gente está implantando o programa Verão. E aí, com isso, nós fiscalizamos todos os quiosques, bares, restaurantes e hotéis da orla do Leme ao Leblon. Ao todo foram 187 inspeções, 73 quiosques fiscalizados, 25 hotéis, 34 bares e restaurantes. Nós extraímos 41 autos de infração e utilizamos aproximadamente 40 quilos de alimentos. Todos esses alimentos eles estavam impróprios para consumo, seja por características sensoriais alteradas, ou cor, odor, sabor alterado, ou porque estavam armazenados fora da temperatura adequada, ou então eles estavam sem procedência. As infrações elas foram basicamente por falta de higiene no estabelecimento, falta de higiene na hora da manipulação e esses produtos impróprios para consumo que estavam sendo oferecidos para a população. Marisol, a gente acompanhou essa matéria falando do trabalho que é feito, Queria que você falasse um pouco para a gente desse período, Essa operação começou agora lá em Copacabana, mas ela vai se estender, A gente teve aí o período de Réveillon, como é que vai ser isso? A Operação Vigilância no Verão, boa noite a todos primeiramente, A Operação Vigilância no Verão, ela começou na orla de Copacabana, do Leme até Leblon. Na verdade, a gente intensificou essas inspeções que a gente já realiza ao longo do ano. Nós estamos priorizando os estabelecimentos de orla por conta do afluxo turístico que existe nesses locais, nessa época de verão. E a gente vai estender o trabalho por Barra, Recreio, Grumari, Barra de Guaratiba e algumas outras áreas turísticas da cidade. Porque a intenção é que o turista e o próprio carioca possa aproveitar o verão sem riscos à saúde. Paralelamente às inspeções, a gente realizou atividades de educação. Nós fizemos palestras, cursos para os manipuladores de alimentos, para os responsáveis dos estabelecimentos. Então, a gente está procurando difundir aí as boas práticas, E nisso, qual é a orientação para quem frequenta a praia, para quem, para o turista, em relação à alimentação, o que pode, o que não pode durante lá a praia? No verão, em geral, os riscos aumentam um pouco por conta das altas temperaturas, Os micro-organismos têm mais facilidade para se multiplicar, os alimentos se deterioram com mais facilidade, então a gente precisa cuidar sempre da proteção e da adequada conservação desses alimentos. Os alimentos perecíveis, especialmente aqueles de origem animal, o carnes, pescado, leite, iogurtes, maioneses, precisam estar com cuidados redobrados, sempre cuidados em relação à sua conservação, mantê-los em refrigeração, sempre abaixo de 5 graus em torno de 5 a 4 graus a temperatura média da nossa geladeira em casa. Então, quando a gente vai à praia, a gente deve observar esses detalhes, Na praia a gente não tem geladeira, então a gente vai deixar aqueles alimentos expostos ali a altas temperaturas. Então, fugir de alimentos de origem animal,
sanduíches com recheios de frios, queijos, presuntos, pastas de maionese, pasta de atum, pasta de frango. Fugir disso, porque a gente não vai ter condição de conservar adequadamente esses produtos, então a gente pode ter contaminação, multiplicação de micro-organismos e, consequentemente, as doenças de transmissão alimentar. Ok. E nisso eu passo aqui para a Solange para falar que a gente tem um convidado aí nesse verão muito especial, que é esse sol maravilhoso que todo mundo adora, mas que também tem os seus cuidados para quem quer aproveitar, não é isso, Solange? Com certeza. Boa noite. Verão é aquela imagem que a gente tem da pele bronzeada, bonita, né? Mas isso pode ter um preço muito caro para a gente, né? Porque nós temos algumas consequências ao longo do tempo, algumas são imediatas, como as queimaduras, né? Mas às vezes nós temos consequências ao longo do tempo, né? Principalmente o câncer de pele. E isso tem que estar sempre na nossa mente, porque a gente pensa uma exposição aqui, outra ali, e com o passar dos anos o câncer aparece. E aí a gente tem uma questão importante que é o filtro solar, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre essa relação aí do filtro solar e da proteção da pele. Ele realmente é eficiente e a gente tem que usar. Sim, não apenas o filtro, né? Na verdade a gente fala de proteção da pele, não apenas a proteção química, que é oferecida pelo filtro solar, mas também a proteção física. O uso de chapéu, de boné, de óculos, porque nós temos que proteger também a área dos olhos e principalmente pensando no melanoma que a gente pode ter nos olhos, que é um tipo de câncer. Usar sempre camisas quando tiver que ter uma exposição muito prolongada, e não é só quem está na praia, quem está trabalhando. Verão tem muita gente trabalhando na rua, trabalhando na praia e fora da praia, porque a própria profissão já expõe ao sol. Sem contar com aquelas nossas pequenas exposições que não consideramos, às vezes saímos para almoçar e caminhamos enquanto estamos indo até o local do almoço e voltando. Então é muito importante que a gente esteja usando ou uma proteção física e as marquises, as áreas de sombra que tem na cidade funcionam como proteção física. Aquela fala da vovó, vai pela sombra, o vai pela sombra é bem por aí, é uma proteção que a gente precisa ter, porque o excesso de exposição aos raios ultravioletas, com o passar do tempo, pode nos levar ao câncer de pele. E tem muita gente, Solange, que acha que pele negra não precisa de filtro solar. Bobagem. Precisa, o risco é tão grande quanto o da pele clara. Óbvio que as pessoas mais claras, elas têm um risco maior, como as pessoas que têm olhos claros, como as pessoas que têm cabelos claros, como as pessoas que são ruivas, né? Como as pessoas que têm dificuldade de bronzeamento. Então, assim, existem algumas situações que aumentam o risco, mas o risco existe também para as pessoas morenas, para as pessoas que têm uma pele naturalmente mais rica em melanina. E lembrando que nós temos tipos diferentes de câncer, né? Alguns que são mais agressivos, outros que são menos agressivos, e o melanoma, que é aquele tipo de câncer que está mais ligado à produção mesmo de pigmento, é o câncer mais agressivo. A gente vai continuar aqui com o nosso papo, mas eu vou só aqui fazer, lembrar que as pessoas estão perguntando aí nos nossos comentários sobre a febre amarela. Eu recebi aqui, foi do João Ricardo, da Juliana Ribeiro, da Elisângela Aguiar, a Simone Melo. Não, a Simone Melo já pede sobre a hidratação das crianças, que a gente já fala, Simone. Eu vou falar agora para essas pessoas sobre a febre amarela, que são a nota que a gente tem aqui. A gente, inclusive, tem um programa dedicado à febre amarela. Você pode acessar aí na aba Vídeos do Facebook da Prefeitura do Rio. E a gente dá aqui hora para você aqui, casos específicos devem passar por orientação médica. Você pode obter mais informações sobre a vacina no site da Prefeitura, prefeitura.rio, ok? E a gente segue aqui com o nosso programa e agora é hora do Fala Carioca. A dúvida que eu tenho é que sobre o filtro solar,
em relação ao número, a quantidade, né? 30 e 60 realmente tem uma grande diferença, né? Porque eu uso 30, porque já me falaram que é a mesma coisa que usar 60 e eu tenho essa dúvida. Então, assim, é lógico que quanto maior a proteção, né? Quanto maior o fator de proteção, de fato maior vai ser a proteção. Mas a partir do 30, algumas pessoas realmente necessitam de usar um fator maior, mas a grande maioria, o 30 já é suficiente. O que nós não devemos é usar um fator de proteção menor do que 30, um filtro com um fator de proteção menor do que 30. Embora em algumas publicações, até na internet, a gente possa encontrar orientação para o uso de fator 15, mas o que nós na Secretaria de Saúde recomendamos é o fator 30. Maravilha, a gente vai agora assistir já aqui uma matéria, mas antes eu só quero reforçar aqui para o João Ricardo, que diz que o nosso programa foi gravado, que nós não estamos ao vivo. João, oi para você, olha eu aqui, estamos ao vivo, tá? Tá aqui todo mundo aqui ao vivaço e a gente pode agora aí responder sua pergunta. Se quiser mandar uma pergunta aí agora, um oi para mim, pode mandar que eu vou estar aqui, vou olhar e vou te responder, ok? Estamos ao vivo aqui direto da Prefeitura do Rio. E a gente vai agora assistir uma matéria, a matéria para a gente acompanhar a segunda matéria que foi feita lá na Orla de Copacabana. Então, a nossa ação está sendo em cima de todos os segmentos, tá? Tanto na parte de alimentos, dos quiosques, os bares, restaurantes da Orla, a parte de clube com a engenharia sanitária, verificando a água da piscina para ver a qualidade dessa água, a potabilidade, a parte da saúde, vendo os estúdios de piercing, depilação, massagista que fica aqui na areia, para ver se a desinfecção, né, do colchão, da maca que ele utiliza, e também a parte do laboratório de saúde pública, que está aqui hoje com a doutora Roberta, que é a nossa coordenadora, coletando material para levar para o laboratório. Que tipo de material? Caipirinha, por exemplo, que é muito, né, pedida durante o verão. Sanduíche natural. Então, a doutora Roberta ela pode falar mais um pouco sobre todos os produtos que estão sendo coletados pela fiscalização. Seguindo a mesma linha, nós trabalhamos também com prevenção, por isso que a gente coleta alimentos para avaliar a qualidade de higiene sanitária de tudo que está sendo comercializado aqui na Orla. Então, como foi ressaltado pela subsecretária Márcia Rolim, foi falado a caipirinha, por exemplo, é utilizado gelo. Esse gelo, às vezes, pode levar a um tipo de contaminação, alguns micro-organismos que vão levar a algumas patologias, né? Então é interessante, a gente trabalha com prevenção da saúde do consumidor. Marisol, a gente viu aí essas dicas do que pode, o que não pode, né? Todos os cuidados. Você também já falou lá no início, olha, cuidado com o sanduíche, aquele recheio, atum, maionese. Mas vamos falar então o que pode, o que seria uma recomendação, o que seria adequado levar para a praia? No verão a gente não pode nunca esquecer da hidratação, né? É importantíssimo, a gente está se hidratando com água filtrada ou mineral. Né? Sempre todo produto industrializado, inclusive a água mineral, tem que ter rotulagem completa, isso é muito importante. Verificar se ela está adequadamente lacrada antes de usar. A gente recomenda sempre o consumo de frutas da estação, para essa época também é muito bom consumir frutas. Lembrando que as frutas que são consumidas diretamente com casca precisam ser higienizadas antes do consumo. Então, tem aquela recomendação básica do uso do hipoclorito de sódio, né? O básico que a gente pode passar uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, ou uma colher de cloro puro para 5 litros de água, ou aquelas preparações que estão à venda no comércio à base de cloro, que podem ser adequadamente usadas, tá? Então, na verdade, é procurar comer comidas leves, né, que não sejam muito pesadas, especialmente se você for fazer atividade física, se você for à praia, né, utilizar-se de carboidratos que possam te dar energia, né, e evitar o consumo de comidas muito pesadas, né, feijoada. Feijoada não é para essa época, né, gente, por favor. Né, água de coco também é muito bom, ela reidrata bem, né, o uso daqueles isotônicos também é interessante usar. E sucos naturais, gente, sucos, né, de preferência naturais, feitos na hora, né, isso é muito importante também para a nossa saúde.
Maravilha. E falando até um pouco também de hidratação, a gente também recebeu aqui da Simone Melo, que pede para falar sobre a hidratação das crianças. Eu queria falar um pouco dessa área de hidratação, insolação, como é que a gente trata tudo isso. Isso, né? Então, na verdade, é o que a Marisol já falou, né? Assim, é muito importante a gente lembrar que o corpo da gente precisa de água e a gente precisa de manter uma temperatura corporal, e a nossa pele é muito importante para isso. Essa troca de calor que acontece através da nossa pele, essa troca de líquidos, a nossa sudorese, ela tem um motivo e ela tem um limite, ela também não pode ser excessiva, né? E a gente precisa ter uma troca que seja compatível com o funcionamento normal do nosso organismo. Para isso a gente precisa estar bem hidratado, estar bem alimentado, com o nosso metabolismo compatível com a temperatura. E as altas temperaturas ambientais, elas nos levam a uma mudança no nosso metabolismo. E isso a gente tem que compensar também com um aumento da nossa hidratação, com uma alimentação mais leve, que sobrecarregue menos o nosso organismo, evitar o excesso de atividade física no sol, nas temperaturas muito elevadas. Então, é importante que crianças que, né, a gente às vezes pensa, não, a criança ela tem que estar livre e brincar, mas a gente também tem que compreender os limites. E desde criança, e aí eu volto ao câncer também, não só a insolação, desde criança, essa exposição ela tem que ser controlada. O excesso de exposição aos raios ultravioletas desde a infância já tem que ser também prevenido através do uso também do filtro solar. E outra coisa, esquecer que tem orelha, esquecer que tem pé, não pode. É muito comum as crianças ficarem com a orelhinha queimadinha, com o pezinho queimadinho. Que passa no rostinho, no corpo e esquece dessas pontas, né? Também que os pais tendem a levar aquela piscininha, né? E colocar a criança dentro da piscininha e achar que está tudo ótimo. Achar a criança está refrescando na água. Não é por aí. Não é. Bota como seria? Coloca aquele guarda-sol e pode deixar a piscininha, mas na sombra. E de preferência que o guarda-sol seja de lona, porque o nylon ele deixa passar 95% dos raios ultravioletas. Então, aquele guarda-sol de nylon não protege. Tem que ser de um tecido que realmente lona e algum reforço, né, que proteja, que deixe realmente a criança mais segura. A gente tem mais interação aqui, a gente até agradece a participação aí da Saunira, mais uma vez aí com a gente. A gente tem a Elisa Souza, que diz que ela pergunta, ela quer saber sobre a fiscalização na praia. Elisa Souza, como é que funciona essa fiscalização na praia? Na verdade a gente está fazendo a Operação Verão, como eu falei, a gente fez a fiscalização nos bares, restaurantes, hotéis, quiosques e barracas de areia, tá? As barracas de areia, todas elas são licenciadas pela prefeitura, então eles têm regras a cumprir. A gente fez a fiscalização, adotamos as medidas necessárias com eles, né? E existem algumas coisas que são permitidas e outras não, né? Então a gente está sempre atento a isso, a gente observa a qualidade dos alimentos que estão sendo comercializados. Na verdade, na praia comercializa-se muito alimento industrializado, os alimentos prontos para consumo permitidos são salgadinhos, sanduíches embalados, né, o coco verde, a caipirinha, batata frita industrializada, biscoitos, tudo isso é permitido. Tá? Agora, a preparação de alimentos na areia não pode, isso aí a gente proíbe. Se a gente encontra, a gente manda interromper a atividade e retirar. Agora, o consumidor, ele é nosso parceiro nesse trabalho, né? Então, qualquer consumidor que se sinta prejudicado ou que observe alguma situação de irregularidade, ele pode reclamar para um 746 e aí a gente vai focar justamente naquela reclamação que ele fez, né? Para a gente tentar atender e resolver a situação da melhor maneira. E aí também tem até uma pergunta da Malu Aguiar, que ela diz, é melhor levar de casa os alimentos?
Sim, dependendo do alimento que ela levar, né? Na verdade, existe o comércio de praia é adequado também, a gente não pode nunca desmerecer o comércio de praia. Como eu falei, a gente fez treinamento para muita gente, a gente treinou mais de 800 pessoas que estão envolvidas nesse comércio, inclusive comércio de areia, né? Então, o bom comerciante, o que segue a norma, o que se preocupa com a qualidade do alimento, a higiene da sua instalação, não há nenhum problema consumir com ele, tá? Agora, as pessoas também têm o direito de levar de casa, só é importante prestar atenção no que eu falei no início, né? Evitar levar alimentos perecíveis, porque você não consegue manter as condições adequadas de conservação desse alimento debaixo de um sol de 38, 40 graus, que é o que a gente tem, né, na praia. E aí tem até uma pergunta falando sobre isso, que é da Arte Sanjus. Quer saber, sabemos o que o sol é saúde, mas ele quer saber qual é o melhor horário para pegar o sol, para curtir aquela praia. Então, e aí, assim, o melhor horário é o iniciozinho do dia e o finalzinho do dia, ou seja, a gente evita o sol, atualmente, falando em horário de verão, entre 10 e 16 horas. Esse é o horário que a gente tem que evitar, né? Não podendo evitar, em função de profissão ou de alguma necessidade de estar exposto, a proteção é extremamente necessária. E não esquecer que, no caso do filtro solar, ele deve ser usado independente do horário da exposição. De manhã saiu de casa, use o filtro solar. E a reposição é a cada 2 horas. Não havendo nenhuma imersão em água, não havendo sudorese excessiva, em condições normais. A substituição, a reposição do filtro solar deve ser feita de 2 em 2 horas para quem está exposto, para quem trabalha em situação de exposição, enfim, lazer. Agora, uma pergunta, assim, aqui no Rio tem o hábito, né, as pessoas frequentarem a praia à noite, muito calor e tal. Precisa desse filtro solar também à noite? À noite não, só durante o horário em que realmente o sol está... Um sol para cada um. É isso aí, gente. A gente dá um tempinho aqui no nosso bate-papo para a gente conferir agora a Agenda Carioca. Se você não encontrar o medicamento que precisa nas unidades de saúde do município, pode ligar para o Disque Remédio. O serviço vai agilizar a reposição do estoque nos postos médicos, clínicas da família e hospitais. Basta ligar para o telefone 2599-4760. Para mais informações, acesse o site prefeitura.rio. Você que se ligou aí agora no nosso Papo Carioca, o assunto hoje aqui é sobre os cuidados com a saúde nesse verão. A gente recebe aqui hoje a coordenadora de educação da Vigilância Sanitária, Marisol Figueiredo, e a gerente da área técnica do câncer da Secretaria de Saúde, Solange Malfacini. A gente tem agora mais perguntas do Fala Carioca. Comer camarão na praia é bom? Dá ruim? Como é que pode ser? E olha, realmente pode dar ruim, como ele disse, tá? Não é recomendado e não é permitido vender camarão na areia, tá? Na areia da praia não se pode vender camarão, churrasquinho, queijo coalho, siri, ostra, mexilhão, especialmente esses que são frutos do mar, né? Pescados, tem um sério risco porque eles são altamente perecíveis, né? Os pescados eles se deterioram muito rapidamente, precisam estar o tempo todo sob refrigeração enquanto frescos e após preparados têm que ser consumidos rapidamente também ou mantidos a temperatura de aquecimento acima de 60 graus. Então isso a gente não tem na condição de praia, tá? Por conta disso a legislação proíbe esse comércio e se você insistir em consumir está correndo sério risco. Camarão consumo em casa ou no restaurante ou num bar, devidamente estruturado para esse preparo. Ok, fica aí a dica, fica ligado aí no queijinho, que tem muito lá na praia, que a gente sabe que tem. Então tá, a gente segue agora com mais uma matéria sobre o que pode e o que não pode acontecer lá na praia, sobre a alimentação, o trabalho da vigilância sanitária. Vamos conferir. Em relação à alimentação na praia, é muito importante que antes mesmo de comprar algum produto, verifique as condições de higiene
de quem está fornecendo, né? No caso de ambulantes, eles só podem estar comercializando produtos embalados, produtos com procedência. No caso de quiosques também, verificar como que estão as condições de higiene do estabelecimento, evitar comprar produtos que são manipulados na praia mesmo, seja por comerciantes ou até mesmo trazer algum tipo de produto para ser manipulado aqui, porque sabe-se que a gente não tem como estar higienizando utensílios, mãos. Para quem for sair da praia e quiser consumir em quiosque, bares e restaurantes, é muito importante verificar as condições de higiene do estabelecimento, as condições de higiene do manipulador. Também uma outra coisa que é importante, a pessoa que pega dinheiro não pode ser o manipulador de alimento, tem que ser uma pessoa específica para ficar no caixa, né? Porque dinheiro é muito contaminado e aí acaba contaminando o alimento. Você que consome de dia ou consome à noite, nos bares e restaurantes, qualquer estabelecimento no município do Rio de Janeiro, pode denunciar, porque nós temos plantão 24 horas, né? A gente tem equipe 24 horas rodando pelo município para atender todas as reclamações que porventura chegarem ao nosso canal. Marisol, a gente acompanhou essa matéria que fala bem aí, né, da questão da alimentação, e a gente queria saber dessa alimentação específica para as crianças, né, os pais que levam as crianças, alguma orientação? Sim, as crianças, elas fazem parte de um grupo mais sensível, né, especialmente as DTAs, caso acometam crianças, elas podem ser particularmente mais graves. Então, a gente precisa redobrar os cuidados com a higiene, a questão de, mesmo o produto que se leva de casa, tem que estar adequadamente acondicionado, embalado, protegido. De preferência, transportar em caixas isotérmicas, né, em bolsas isotérmicas. Se for algum produto que precise de refrigeração, leva o gelo, tem aquele gelo retornável que a gente coloca no congelador, retira, utiliza, chega em casa, retorna para o congelador. Eu acho que são cuidados importantes. Cuidados com a higiene, não deixar beber diretamente em latinhas, sempre utilizar canudos. O canudo tem que vir embalado individualmente, né? Isso é muito importante também. Na praia é difícil a gente higienizar mãos, né? Então a gente tem que redobrar os cuidados, evitar tocar diretamente nos alimentos, né? Sempre uma proteção ou de um guardanapo, de um pegador, de uma embalagem, tá? E para a criança, vale a recomendação das frutas. Eu acho que a fruta é muito boa para qualquer um, especialmente para crianças. A gente deve acostumar as crianças desde cedo, né, a ter uma alimentação saudável, né? Então, acho que a fruta é sempre uma boa dica, uma boa recomendação, tá? Agora, evitem iogurtes, né, queijinhos, petit suisse e tal, porque esses precisam de refrigeração permanente. Então, não são adequados para levar para a praia, tá? Para você que está aí acompanhando o nosso programa, a gente está vendo que tem muitos comentários aí, as pessoas falando sobre a matrícula. Tem a Daniela Soares, a Sueli Oliveira, Fernanda, Francisco. Querendo saber aí sobre a matrícula, a gente tem aqui uma informação para vocês. Devido a problemas técnicos que impediram o funcionamento do site, o calendário do segundo momento precisou ser adiado. O início das inscrições ocorrerá a partir do dia 31 de janeiro, ok? Informação aí para vocês. E a gente vai de Fala Carioca. Queria saber se nos dias de hoje, nesse verão, nesse calor que a gente está, né, o horário mais indicado para a gente estar tomando sol, seja que tenha menos risco para a gente, né? Então, Bruno, o melhor horário seria antes das 10 da manhã e depois das 16 horas. Entre 10 e 16 não é recomendado ficar exposto. Se você quiser tomar sol nesse horário ou se precisar estar exposto ao sol por algum motivo nesse horário, não esquecer de estar bem protegido, usando proteção física, chapéu, roupas apropriadas, óculos de sol e o protetor solar, o filtro solar. Olha, infelizmente, nosso programa está chegando aqui ao fim. Você que participou aí, perguntas, comentários, após a transmissão, a nossa equipe responde todas as publicações. E eu fico agora com as considerações finais aqui das nossas convidadas. Começa aqui com a Solange. Então, eu queria deixar aquela lembrança, né, do andar pela sombra, que é a recomendação da vovó, que deve continuar na nossa cabeça.
E não esquecer dos pés, não esquecer das orelhas, não esquecer do dorso das mãos, porque são áreas críticas e que é muito comum a gente ver câncer nessas regiões, porque são regiões que nós pouco protegemos. Né? Não esquecer da hidratação muito boa, da alimentação muito leve e que a gente possa curtir o verão e todos os verões, né, por muitos anos sem agredir a nossa pele. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui divulgando, né, o nosso trabalho e orientações para a população. É isso, o verão é para realmente se aproveitar, curtir, muita gente está de férias, né, quem está com a oportunidade de ir à praia aproveite bastante, mas procurem sempre consumir alimentos saudáveis e seguros, né? Observem sempre as condições de higiene do local onde vocês estão comprando, as condições de higiene das pessoas que estão servindo aqueles alimentos. Evitem consumir alimentos sem procedência, de vendedores que, né, não têm nenhum tipo de autorização ou de condição para estar trabalhando. E a qualquer momento recorram à vigilância sanitária. O canal de reclamações é o da Prefeitura, o 746. Nós temos plantões diários, dia, noite, finais de semana, feriados. Estamos prontos para atender a população. Esse é o nosso papel, né? Prevenir riscos à saúde e preservar, né, a alegria do carioca. É isso aí, alegria, sol, calor e muito filtro solar. Protetor também dos olhos, com os óculos, chapéu, tá? Fique bem ligado aí em todas essas dicas. A gente vai ficando por aqui, agradeço imensamente a participação das nossas convidadas, muito obrigada. Agradeço imensamente a sua audiência, a sua participação, é sempre um prazer ter você aqui. A gente conta com a sua presença toda segunda e quinta, às 8 horas da noite, aqui no Facebook da Prefeitura do Rio. Até lá!